Dia 17 de janeiro de 2026, véspera das eleições presidenciais em Portugal, para a escolha do novo Presidente da República, para substituir Marcelo Rebelo de Sousa. Existem dois candidatos em específico que acho de relevância. Um, que é o Almirante Gouveia Melo, que, tendo o seu histórico, independentemente dele ser militar, o seu histórico na Marinha, conhecer o mar e, até, literalmente, para o futuro do nosso país, poderia ser ele o responsável pela visão de futuro do país, porque o mar constitui mais território do que o próprio território terrestre. Portanto, Portugal é em suma, constituído por água e não por terra. E com isto poderia ser uma futura personagem importantíssima na nossa história que oferecesse e que já está simbolicamente apegado àquilo que deveria ser o mar como o nosso futuro. Isto é, independentemente das opiniões políticas em relação a ele e às suas opiniões políticas e além disso ideológicas, creio que, independentemente da sua postura e dos comentários que tem exposto, fosse uma boa solução para o país. Ora, André Ventura também é outro. Creio que são só estes dois candidatos com, de facto, independentemente dos gostos, que são de facto de relevância para estas eleições. André Ventura, porque é que é assim tão relevante? Porque, pelo menos, independentemente da sua ascensão política e daquilo que ele argumente contra a imigração e certas etnias presentes no país que têm tendências mais conflituosas e menos cívicas, e pronto, todos os problemas que ele lança sobre corrupção e tudo isso, ambos estes candidatos apresentam uma visão que, de alguma forma, é ou poderia ser de longo prazo para a nação. Portugal, a nível geográfico, não é? Que de facto é quem gera o país, deveria ter isso em consideração, e nós, como país, não temos uma visão de longo prazo. Estes dois candidatos, de alguma forma, têm esse papel, poderiam ter esse papel. Um deles, de futuro, já que está inserido dentro desse contexto e que poderia ser simbolicamente uma personagem importantíssima nesse papel, de olharmos mais para o mar, e André Ventura, que neste momento, com todo este problema de falta de valores éticos em Portugal, André Ventura cada vez mais, apesar de que eu não gostaria de o ver como Presidente da República, cada vez mais acho de relevância um Presidente da República a relembrar aos portugueses e até aos sucessivos governos que possam vir a governar Portugal, relembrar esses governos a identidade portuguesa, a cultura portuguesa, aquilo que compõe a identidade de Portugal e do seu povo, contando também com a história e tudo isso. Eu, apesar de que não gostaria de ver André Ventura no cargo de Presidente da República, cada vez mais acho necessário uma postura de Estado que lidere o país, pelo menos a nível cultural, e que tenha um peso considerável nesse processo. Gouveia Melo desiludiu-me porque não tem qualquer tipo de postura de política, não tem vocação política. Ele próprio o admitiu antes de se candidatar. Existem notícias sobre isso e dele próprio a anunciar isso. Mesmo assim, seguiu em frente e candidatou-se, e acho muito bem. Mas tenho pena que essa mesma pessoa não tenha o papel ideal que um chefe de Estado deveria ter. E já agora, André Ventura, creio que neste momento, daquilo que temos como crise a nível nacional, se já não bastasse a economia, nunca, como antes, tivemos uma crise de identidade como agora. Nunca tivemos isso. Hoje, em pleno século XXI, Portugal questiona-se a si próprio, isto é, o seu próprio povo está a questionar as próprias medidas que têm sido, durante os tempos, pelos sucessivos governos, implementadas e, de alguma forma, nós como país dependemos indiscutivelmente de instituições externas para sobreviver, acima de tudo, da União Europeia. E a nossa própria identidade como nação está constantemente a ser colocada em causa, e espero que uma identidade como Presidente da República possa ter esse tipo de visão para a nação e que possa, de alguma forma, impor pela opinião pública, em que a opinião pública perceba que deve votar diferente e considerar a cultura e a identidade, acima de tudo, mais importante do que a própria economia. Pois é, em relação à economia nós chegamos a um ponto sem retorno, mas ainda se pode salvar alguma coisa. Acima de tudo, enquanto tivermos uma identidade que nos una, valores intrínsecos de um povo que se mantêm coesos e firmes, porque quando perdermos isso, amigos, não há mais país. Não há.
Isso poderemos assistir em países que perderam a sua hegemonia cultural e que, por coincidência ou não, existe cada vez mais discórdia e desentendimento e, por consequência, a decadência desses países. Podem assistir isso a vários níveis, não é? E só a Europa, principalmente a Europa Ocidental, é que sofre desse problema de crise de identidade, crises culturais, pronto, com excesso de imigração forçada, em procura de mão de obra barata e outras coisas. É claro que existem aqui muitos temas que poderíamos abordar, em conjunto com todos estes problemas sociais e tecnológicos, económicos, e é uma coisa que eu tenho curiosidade e gostaria de abordar aqui. E se acharem que eu esteja a falar algo de errado, independentemente de discordarem ou concordarem com a minha opinião, eu não irei pedir gostos do meu vídeo, não irei pedir nada disso. Pelo menos comentem e comentem educadamente. E se tiverem argumentos para apresentar, pelo menos sejam construtivos e coerentes. Mas não venham para aqui destilar ódio, porque não tenho pachorra para vos aturar. Mas em relação a estes dois candidatos, este é o meu primeiro vídeo, estou a gravá-lo antes das eleições, irei publicar o vídeo depois das eleições, mas é como vos digo, eu vejo duas pessoas que têm, ou poderiam ter, principalmente uma delas, que poderia ter ainda mais do que André Ventura, um papel importantíssimo no futuro do país, como líder de uma visão que mediaticamente pudesse pressionar os governos a orientar o país nesse sentido e, neste momento, a única solução que eu vejo é André Ventura. Gouveia Melo perdeu isso, perdeu essa oportunidade, mesmo que ele ganhe as eleições, não acredito que ajude o país a sair do imbecílio onde se meteu, porque aparenta-me que a postura dele é uma postura ditatorial e rígida, e que para alguém que jurou bandeira, dizer que portugueses, isto é, que imigrantes que venham e que residam em Portugal e em 10 anos são tão portugueses como os portugueses que nascem em Portugal, alguém que jurou bandeira não merece o meu crédito, não merece, infelizmente. Mas perdeu a oportunidade porque podia ter tido um papel histórico importantíssimo no nosso país. E pronto, pelo menos, já que temos crises em todas as vertentes no que toca ao nosso país, que pelo menos se salve a identidade, pelo menos se salve o fator cultural e que André Ventura seja essa visão de longo prazo para o país. Portanto, fica aqui a minha opinião e, independentemente de gostarem ou não, eu gostaria de um comentário e perceber se existem mais pessoas a pensar como eu ou não. Já agora, à data que estou a compor este vídeo, votei hoje, dia 17 de janeiro, antecipadamente. E porquê? Porque sou um imigrante, que mais me considero um contribuinte exilado, e neste sentido votei antecipadamente porque tinha tempo e porque também queria ter um papel, por mais pequeno que seja, na história de Portugal. Assim seja, e espero que também o tenham, vocês tenham feito, exercido o vosso papel que vos compete de votar, principalmente nesta decisão histórica em que tanto precisamos como nunca. Obrigado, continuação do bom dia.